Ser Humano começando aí na sua telinha, no seu tocador de áudio, no seu YouTube, do jeito que você quiser. O importante é você estar aqui com a gente, se inscrever, curtir e comentar depois do que você vai ver aqui. Por quê? Assuntos do mundo do trabalho, gente. Vocês que estão acompanhando a gente já está aqui no quarto ano, a gente fala de todos os assuntos do mundo do trabalho que você puder imaginar. Tudo que tem a ver com gente e com trabalho tem aqui no Pode Ser Humano. E você pode olhar na nossa playlist a nossa pós-graduação free, gratuita, de grátis para você. Olha só. Hoje a gente está aqui com um convidado super especial, gente. Tô passada. Vocês sabem daquela minha coisa que eu tenho com jornalista, né? Mas eu não sei o que acontece, a produção me traz o quê? Jornalista. Para eu aprender, lógico, para eu aprender. Mas antes de eu contar de você, antes de eu contar, eu quero falar o seguinte: olha, gente, tem gente que se programa para tudo, né? Ou pensa que é possível se programar para tudo. Essa pessoa que está aqui com a gente hoje, esse convidado super especial, talvez tinha se programado, mas aí chegou um momento na vida que ele precisou se reinventar. E hoje a gente fala de recomeços e propósito. Com vocês, Fernando Rocha. Alegria. Seja bem-vindo! Muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz de ser convidado. Tem, assim, uma série de amigos e pessoas muito queridas que já tiveram aqui. Sim. Enfim, 4 temporadas, né? Não são Sim, 4 dias, não são 4 semanas, 4 sim. meses. Tem que ter muita competência, tem que ter muita capacidade para Nossa. trilhar uma jornada tão longa, Eu né? acho que é mais Parabéns. coragem, é mais falta de bom senso, um pouco. Mas não, é muito difícil. Eu sou do ramo, eu sei como é difícil esse dia a dia, né? Como é difícil construir essa credibilidade que vocês fazem com tanto esmero e com tanta competência também. Ah, obrigada, Fernando. É um prazer muito grande. Eu tô Alegria aqui, minha. orelha queimando, peito queimando, que é uma coisa que eu tô contando aqui pra vocês. Mas, gente, olha o tamanho desse homem. Eu assistia Imagina, ele. Ai, alegria caramba. minha, Quando eu era alegria minha. pequena, eu assistia você de Sim, manhã. Mentira. Eu sou um pouco brincalhona, tudo sim. bem? Mas não era pequena, não. Já era adulta, tá? Só pra você não ficar triste. Olha. Fernando Rocha, quem não conhece, jornalista, escritor, palestrante, apresentador e host de podcast, um monte, inclusive, que a gente vai falar aqui na nossa conversa hoje. É mineiro de BH, maravilha, maravilha. Trabalhou muito tempo na maior emissora do Brasil, na TV Globo, daí que a grande maioria de nós conhecemos ele. Gente, mas passou pela editoria de diversos programas, fez aí o Bem-Estar muitos anos e foi para mais de 150 países. Na Globo Internacional, né? Ele era Ia, transmitido ao olha. vivo para todo o Brasil e também retransmitido pela Globo Internacional para 150 países Nossa, em horários diferenciados, né? Por causa do fuso horário e tal. claro. Mas, enfim, é uma responsabilidade enorme, Nossa, né? eu assistia muito, de É. verdade. Eu amo esse assunto, todo mundo aqui sabe, o meu pessoal sabe. Eu amo falar de bem-estar. E eu acho que a gente vai poder falar aqui um pouquinho também. Bom, tem livros que a gente vai conversar também, na medida do possível, e tem um outro também que eu anotei aqui em algum lugar, minha gente, mas aqui, Como sabe ser como é que é? leve em um mundo Isso, pesado. ele Seu mesmo, propósito é um plano B. Esse tem muito a ver com o 2020. assunto, né? Foi quando eu saí da TV e me fiz essa pergunta, né? Seu propósito é um plano B? Essa pergunta é uma Quero falar pergunta muito sobre isso. retórica, né? Retórica, porque ela não tem exatamente uma resposta, né? Ela tem É, 1 milhão de possibilidades de respostas, né? sim, pra gente parar e refletir, né? Não devia ser o plano A? Vamos falar. Então, Ah, se você tem um plano B, você está gastando tanta energia com ele não deveria ser o plano A? Né? O que que gente, falta para ele ser o sim. plano A, né? Nossa, o plano B parece que é sempre uma alternativa. Ah, não deu certo esse aqui, mas o que não tá dando certo é o que você não quer fazer, né? Às vezes. Pois é, e Ou por quer que que por um não está dando tempo. certo, né? Essa que é a pergunta, né? Que vale US$ 1 milhão, né? Se a Nossa, pergunta vale tanto, imagina a resposta, né? nossa, Por que gente. que, por que que, por que que ele vai ser algo para ser usado só quando alguma coisa der errado? E se ele é tão bom, né? É Se preciso é o seu matar a melhor. vaca, né? Matar a vaquinha, né? Sabe aquela história do sábio que está peregrinando pelas montanhas com um discípulo e vê uma casinha muito pobre e vai falar com eles, aquela família ali com muita dificuldade. Ele pergunta: e vocês fazem o quê? A gente vive com essa vaquinha aí, né? Sabe essa história, né?
E a vaquinha dá o leite, a vaquinha, ela nos ajuda nos afazeres, mas é a partir dela que a gente vive a vaquinha magra, naquele alto de uma montanha. O monge fala, peraí, empurra a vaquinha lá de baixo, mata a vaca. Ela morreu. A Ele vaca que foi pro empurra, brejo, ela ele morreu. manda a vaquinha lá de cima, e o discípulo fala, mestre, o que que você fez? Ele, nada, vamos embora. E eles passam 2, 3 anos e voltam na mesma casa. Já não era uma casinha de sapé, era uma casa próspera, era uma casa bonita, tinha fartura, tinha riqueza, tinha atividade, e não tinha mais só uma vaca, tinha outros animais. E aí o Uhum. que que aconteceu? Olha, depois que aquela vaquinha caiu, a gente teve que se virar, a gente teve que colocar em prática planos que a gente tinha só para uma outra possibilidade, e aí tudo começa a funcionar. Quando a gente mata essa vaca que está nos Nossa, emperrando na vida, né? sim. Muitas vezes a gente tem que fazer essa escolha É. dolorosa, mas que vai proporcionar um caminho mais prazeroso e também mais farto, mais abundante também, né? Mas a gente nunca vai saber se valeu a pena ou não, né? Porque tem um medo aí no meio, né? Ui, vamos falar de medo. Ô, Fernando, a minha história é mais vegana que a sua. O Sem monge, vaquinhas o mortas, sem monge vacas atoladas. Ah, bota ela no brejo, e aí a família tem que fazer o quê? Ir mexer naquele brejo, descobrir que ali tem uma terra para arar, começa a sei. plantar, vira uma plantação, uma fazenda. Tá vendo? Essa foi aprovada por quem? Luísa Mel, a sua não. Entendeu? Sim. Que droga, né? Vamos lá. Oi, gente. Antes de qualquer coisa, não, já falamos meia hora aqui, mas aqui tem um QR Code que a gente vai pôr na tela agora, que são os contatos do Fernando, porque ele vai contar aqui pra gente também o que ele tem como entrega para sua empresa, como solução para sua empresa, para o seu negócio. Tem, não tem? Claro, claro, Opa! opa, lógico. É meu trabalho. Eu tenho uma Sim, empresa de FR. produção Opa! corporativa ligada à área da saúde, com produção de conteúdo que fala sobre informação útil sobre saúde, qualidade de vida. Tenho também palestras que são customizadas de acordo com temas para demandas de RH, enfim, ligadas também a esse tema de qualidade de vida, de atividade física, de Sim. mudança de postura, mudança de hábitos, né? Que é algo tão importante, né? Mudança de significados da É. nossa vida, né? A gente vai se agarrando, né, Fernando? Vai passando a vida, a gente se agarra numas coisas que às vezes a gente fala, mas por que mesmo? E às vezes na terapia a gente tá passando e ele fala, mas você não acha que é isso? Você, sim, não sei se você faz terapia, e Sim, há você muitos fica anos. abismado com coisas que são aparentemente, por que carregando isso? Porque sua avó, sua mãe, você fazia, mas não precisa mais fazer, e é disso que a gente vai falar, recomeços. Bora. Bora. Bom, eu tenho aqui, gente, essa folha inteirinha é de biografia de Fernando, tá? Então dançou, virou meme, correu, emagreceu, apareceu, inspiração. É o que ele falou em algum pedaço que eu li muita coisa aí de você, dizendo que todo mundo queria ser a Mari, mas era você, Esse é o pessoal uma. que É, assistia o essa é bem-estar. a grande sacada do sucesso do programa do Bem-Estar, né? Que existiu durante 10 anos Foi. nas manhãs da Globo, né? Porque foi uma descoberta que, na verdade, as pessoas, né? A dona de casa, você vai lembrar, você falou que você era criança Assistia. quando assistia, Criança, uhum. antes um pouco tinha a TV Globinho, lembra? Sim, A assistia. TV, a manhã da TV brasileira, ela era Ai, que tomada delícia. pela programação infantil, uma herança de um grande engenheiro de entretenimento que foi o Walter Clark. Ele cunhou aquela expressão da TV como babá eletrônica. Então, as mães deixavam, cuidadoras, vós, deixavam as crianças ali na frente da tela e a TV cuidava disso. É. Então, ela ia fazer Era seguro, as né? Essa atividades. tela era seguro. Mas o que mais chamou a atenção é que, em um determinado momento, o mercado publicitário olha para essa situação e vê que ali existia uma janela de oportunidades que estava sendo pouco aproveitada, porque tinha muito comercial. Se você pega o programa da Xuxa, Angélica, Eliana, tudo de manhã, desenhos, né? TV Globinho, Bom Dia e Companhia, tudo de manhã. Muitos anúncios de brinquedos,
Dia das Crianças, vários brinquedos, bonecas, carrinho, autorama, enfim, essa variedade. Mas não, quem estava vendo, Comprador quem não era. não estava ali. Uhum. E o menino, a criança, a menina, ela tinha talvez pouca condição de síntese do que estava ali para dizer o que ela queria. Era preciso trazer o adulto para a sala, era preciso entender quem estava em casa e o que essa pessoa que estava em casa queria ver. Será que ela realmente queria ver um programa infantil? Não, não era isso. Quem estava vendo não tinha poder de compra. Eram crianças, no máximo adolescentes, no caso da TV Globinho. E aí a Globo começa a mudar essa estrutura de pensamento de que, olha, tem uma fatia interessante da sociedade ali, com poder de compra, que é uma dona de casa. Uma dona de casa que está fazendo o almoço, que está preparando a casa, tem um turno que foi embora de manhã estudar, tem outro turno que está voltando para almoçar, e tem uma atividade ali. Vamos falar com essa dona de casa. E ali surge o programa O Bem-Estar, onde, né, uma pesquisa foi feita para descobrir de fato o que essa dona de casa queria. Então a gente, quando chega com esse programa, vem também com uma pesquisa muito bem embasada, de pauta, de definição de interesses, sobre como falar com essa pessoa que está ali do outro lado Não, da TV. era Então a gente incrível. sabia muito bem comunicar com essa Sim, é dona de verdade. casa, mas também com o público mais qualificado que estava nas clínicas, nos hospitais, em licenças maternidades. A gente tinha um leque muito grande de repertório. Sim. E aí que eu falei em uma entrevista que o que a gente descobre é que todo mundo queria ser igual a Mari Ferrão, que é linda, maravilhosa, Isso. minha irmã querida, Sim, uma querida. uma grande amiga. Mas, na verdade, todo mundo era igual a mim. Gordinho, acima do peso, alimentação atrapalhada, tudo desregulado, não conseguia fazer um regime. Eu não entendia nada dessa ideia de uma alimentação mais consciente. Eu não entendia nada dessa questão de autocuidado, né, desse olhar interno. Eu era um repórter do dia a dia da TV, que vivia completamente sem horário, sem um cuidado com o sono, um cuidado comigo mesmo, como milhares de trabalhadores hoje seguem, né? Sim. Eu era um cara do dia a dia, da luta mesmo ali, né? Da reportagem, do esporte, né? do trânsito de São Paulo, das condições que afetam uma cidade. Eu era um cronista da cidade. E fui, né, desafiado. O jornalista é um profissional que se educa enquanto trabalha. Ele tem essa prerrogativa. Você também tem, né? Porque você está aqui, você tem um leque tão grande de assuntos e de pessoas, e você vai absorvendo isso, Nossa, né? sim. Então a gente vai sendo educado enquanto está trabalhando, fazendo entrevistas, né? E os desafios vão se apresentando. Então, foi assim que eu tive esse outro desafio de um repórter de cidade, um repórter do dia a dia, de esporte, de né? esporte, Antes depois muito o SPTV, o Bom Dia São Paulo, o Globocop, fazia muito trânsito, fazia muita manifestação no centro de São Paulo. Enfim, aparece esse desafio. Vamos falar sobre saúde? Então, porque o não saber que eu tinha ali era interessante para o público que eu ia conversar. Então foi proposital. Claro! Ai, gente, Claro. que brilhante, não sabia. Tem nada, Na TV não tem, começar, né? nem na TV, nem no mundo, né? Né? Nada é por acaso, né? Nada é à toa, né? E foi assim que essa dupla fantástica acaba se formando, né? Com o que eu sabia e o que eu não sabia, com o que a Mari sabia e também não sabia. Então, o que vão fazer? Vamos aprender, vamos ver como é que é importante tomar água, vamos entender como é importante olhar os sinais que o corpo manda, vamos entender como é importante cuidar da pele para passar protetor solar, equilibrar carboidrato e proteína, colocar fruta, legume, verduras na alimentação de todo dia, na medida do possível, cuidar da alimentação das crianças. Tudo isso foi sendo dito e falado com um olhar de muita
curiosidade, a vontade de aprender e também me mostrar muito. Então, assim, minha geladeira era assunto, né? A falta de ritmo, de coordenação motora para dançar, porque dançar é bom também, né? Sim. Então, foi tudo muito sincero, foi tudo muito verdadeiro, Não, foi tudo mas eu acho muito... que é por isso que deu super É, certo. Porque é, a gente conseguia. E vocês traduziam, não é. era chato, porque falar de saúde é A gente chato. tinha que fazer isso. A gente Vocês tinha que traduzir. traduziam e eu É. amava. Então, falar de saúde não deveria ser chato, né? Mas ninguém gosta, né? Quando a gente chega lá no almoço e fala, então, por que você não toma uma Coca Zero? Então, Você é essa desse pessoa? jeito, não, eu não sou Não. mesmo, porque eu sou a que toma Coca Zero, Não, né? então, mas a pessoa pede uma Coca normal. Você não julga ela? Fala a verdade. Então, não, não, porque eu O tomo a Moacir tá Coca-Cola. rindo. Você toma a normal? Não tomo, Então, não e quem tomo. toma a Mas por uma questão normal? de paladar mesmo, por uma questão de paladar. Mas não é o açúcar? Pra mim é o açúcar o problema. Mas a Coca, Você não ela julga. não engorda, porque a Coca Zero, só os gordinhos que tomam, né? Você já reparou? Pede um Ela cheeseburger engorda. e uma Você Coca pode ver, Zero. só do gordinho só toma Coca Zero. E quem tá mais Consciência legal, de fala assim, eu tô em classe. paz comigo, toma uma Coca normal. Eu tô tranquilo, né? Entendi. É claro que essa é uma grande brincadeira, mas falar sobre saúde não poderia, não deveria ser uma coisa chata. Pelo contrário, deveria ser uma coisa dentro de um assunto, dentro de possibilidades legais para serem conversadas, sobre o que você gosta, o que você não gosta, porque não é algo planificado. Eu vou emagrecer para depois comer de tudo. Não, você vai tentar comer de tudo dentro das suas possibilidades, porque de tudo ninguém pode É comer. isso aí. É verdade. Ninguém pode comer. É verdade, viu, pessoal? Então, Nem de tudo, nem tudo, né? nem tudo que tem na mesa, né, gente? Não é a ideia, né? Não é isso, né? A gente começa a entender que a gente, para sobreviver, não precisa de muito, né? Não precisa de É muito muito. doido. E quando a gente é muito legal a gente falar desse desafio da longevidade, né? Porque a longevidade, ela traz questões muito importantes ligadas até mesmo à área dos recursos humanos, porque a gente vai viver muito, mas como é que vão ser as relações de trabalho? Com relação à aposentadoria, a gente sabe que tem que trabalhar muito para receber, porque tudo tá se transformando de um jeito muito rápido. Eu falo trabalho, não esse trabalho de carteira assinada, eu não falo de emprego. Quando eu falo de trabalho, eu não estou falando de emprego. São coisas diferentes, né? Uhum, A gente pode até pensar que o emprego corre risco, mas o é trabalho não. verdade. O trabalho é inerente à condição humana. Trabalhar tá relacionado, é uma relação causal com a vida. É uma entrega, é uma troca por você estar aqui. Então você trabalha até mesmo para descobrir a razão de você estar aqui, né? O trabalho não para nunca, né? Bonito isso. Fernando, a gente depois pode falar um pouco mais do Claro. trabalho, mas quando a gente pensa em falar de recomeço e propósito, que é por esse caminho que a gente também pensou em caminhar com você, você tinha conquistado um sonho que era trabalhar na maior emissora Por 30 anos. por 30 anos. A gente já teve contato aqui com outras pessoas, a Karina Godoy também, que ela também já trabalhou lá. Isabela. Trabalhou, né? Não, a Isabela. Isabela Camargo, a Karina Godoy, outras pessoas. E quando você conquista um sonho que é, nossa, a maior emissora do país, aparece em todo mundo, como é quando você começa a perceber que talvez não é mais aquilo? E como que eu abro mão de um sonho que eu quis tanto? Como explicar para os outros que a gente está abrindo mão de sonhos, por exemplo? Então, é importantíssimo isso, né? Porque esse processo todo acontece quando a gente para de fazer algo que é tão importante, tão fundamental, para a gente continuar valorizando o que a gente quis tanto. Acho que serve para as relações no trabalho, serve também para as relações humanas, relações amorosas e de amizade, relações que vão se esfacelando ali.
quando a gente não presta atenção em algo tão fundamental, que são os sinais que a vida manda. Os sinais que a vida manda para você é prestar atenção, se proteger, proteger o outro, encontrar novas formas de continuar esse caminho. A gente, em algum momento, entendeu que é parte separada da natureza, que nós não somos naturais, eu preciso me conectar com a natureza. Então, eu vou para o campo, feriado agora, eu vou para o mato, porque Sim. eu quero me conectar. Não, você não precisa. É maravilhoso ir, mas você não precisa ir para o mato para se conectar. Você já é a própria natureza em si. Você tem todos esses elementos dentro de você que estão lá na natureza. A gente nunca separou da natureza. A gente só entende que tem essa dualidade porque a gente coloca coisas muito mais importantes para a gente na frente dessa conexão tão importante. E o mundo corporativo, você melhor do que eu sabe, né? Com muita experiência na área, o mundo corporativo te dá uma força, te empodera de um jeito que você pensa, os sinais não são para mim, eu estou melhor, eu tenho condição de estar acima disso, porque eu já construí a minha carreira, eu já construí o meu nome, já construí a minha trajetória, e aí que começam os enganos, os auto-enganos, né? E a empresa vira o sobrenome, né, O Fernando? crachá, né? Tem Você um é o seu peso. crachá, né? Eu, durante muitos anos, fui o Fernando da Globo, né? O cara da Globo, o bem-estar, o Fernando Sim. do bem-estar, né? Então, é muito tranquilo passar. Ô, Sim, em qualquer Globo, lugar. ô bem-estar, né? O cara da Globo, até hoje tem, né? Mas quando você está no ar, um programa diário, durante uma década inteira, isso chega em você de um jeito muito natural, mas os sinais estão ali Vão o tempo sendo inteiro. dados. Quando vai chover, não tem sinal, o vento não Uhum. muda, o barulho, o cheiro, não tem cheiro de chuva, né? É bom o cheiro de chuva, né? Vai chover. O que que você faz? Você tem que se agasalhar, você tem que se proteger, você tem que tomar uma providência, porque vai chover. O vento mudou e ele está te avisando. A gente está gravando esse episódio aqui no dia 18 de junho. Está chegando o inverno, nós estamos no outono, dia 21 começa o inverno. Uhum. Os sinais estão muito claros, não estão? Blusa de frio, dias que demoram mais a amanhecer, os dias Mais são curtos. curtos, eles ficam de tarde logo cedo, né? O crepúsculo chega mais cedo, demora, né, para amanhecer, das 6 horas ainda está de noite, né? Você se confunde um pouco, mas é o inverno chegando, a volta da Terra em torno do Sol. Olha que sinal maravilhoso que está sendo dado para você se proteger, para você mudar os pensamentos, plantar novas. É hora de recolher, porque vai vir a primavera aí. Estou falando disso tudo para entender que o mundo corporativo, o mundo amoroso, o mundo das amizades manda os mesmos sinais de forma tão clara quanto, e a gente ignora solenemente. Então, o que acontece com esse sonho que rui é que o sonho está mandando sinais de que ele precisa de uma reconsideração. Olha, aqui não está dando, aqui vai mudar, isso aqui não está firme mais. Não, está em algum lugar. Tem alguma rede que vai me salvar. E às vezes as redes salvam, mas outras vezes não, né? Então tem um susto muito grande quando você fala, mas aquilo ali estava muito claro. Nossa. Mas aquela outra situação estava muito evidente. Mas é lógico, porque eu gosto muito de falar sobre isso, que a vida é melhor entendida em perspectiva depois do que passou, do fim, para o início, você consegue entender tudo, analisar tudo, dizer Aí é exatamente fácil. o que. Aí é fácil, mas a vida não dá essa brecha. A vida começa e segue para o fim. E só lá, talvez a gente não tenha nem chance de ver essa perspectiva. A gente tem essa prerrogativa de fazer as escolhas, né? Então, é uma grande oportunidade. Se você perdeu a aposta, como foi o meu caso, eu perdi uma aposta. Eu perdi a aposta de perder esse sonho. Uhum. Mas eu não posso perder a experiência. Eu não posso perder o aprendizado que foi tudo isso. Então eu tenho um novo recomeço para me colocar de novo no caminho. E aí sim perceber os sinais, entender, nossa, como foi importante não estar naquele lugar que eu estive e estar aqui agora. Mesmo porque eu não tenho escolha. A outra opção é ser, ah, meu Deus, eu sou saudoso demais.
Eu lembro que outro dia encontrei, há mais tempo, aliás, com um grande amigo da TV, um jornalista muito importante, e lá no Rio de Janeiro, e já tinha uns 6 meses que ele tinha sido demitido. Aquela época, você imagina, o Faustão saiu da Globo, né? O Faustão saiu da Globo. Então, se o Faustão saiu, o Galvão Bueno não está mais na Globo. Então, assim, não existe mais a Globo que existia antes. É natural, é uma prerrogativa das grandes corporações. Essa mudança cíclica, tá tudo certo, não tem problema nenhum. O problema é você se lamentar de um jeito, poxa vida, como esse meu amigo fez. Ele falou assim, nossa, eu estou muito chateado que eu já tive um prejuízo de tantos mil. Caramba, puxa, você perdeu tanto dinheiro assim. É, porque são 6 meses de salário que eu deixei de ganhar. Oi, gente. Ele está pensando errado. É um investimento. Ele está pensando errado. Ah. Eu falei, nossa, você precisa reconsiderar isso aí. Porque esse dinheiro, ele não é um outro lugar, já foi. Isso já foi. Agradeço o que você teve até agora e você não teve prejuízo nenhum. Acabou ali, né? Mas é uma forma muito comum de pensar, Sim. né? Você perdeu aquela receita, não, mas peraí, o mundo não vai acabar, como não acabou até agra. Isso serve Quer também dizer, para quem está... não sei, porque a gente está aqui gravando, mas está rolando né? um BO aí entre Mas Irã e o Israel. mundo dessa forma, né? Ele pode até acabar, mas o mundo que você está enxergando ali com essa perspectiva caótica, apocalíptica, de que vai falir, que vai ruir, esse mundo, dessa forma que você está entendendo, não vai ruir. E não é por sua causa também. Se acabar, e vai acabar um dia, também não vai ser por nossa causa. Nós não somos tão importantes assim, né? Então a gente se coloca no centro de uma situação e acha que esse mundo, onde a gente é o centro, esse vai acabar. Não, esse não. Esse vai continuar, se administre, se reconsidere, se recomponha, se reerga, que o mundo está aí, que a vida é todo dia. Então esse é um pensamento bacana para se ter quando parece que o mundo caiu, quando o chão some. O chão some. Eu gosto muito também de uma outra analogia, que eu até falo no meu livro, que assim, quando quando alguém perde um membro, um braço, uma perna, ele continua sendo quem ele é. Ele não deixa de ser de ter o nome dele, ele tem um acidente. A identidade está ali. Mas quando você perde um emprego, que é o seu próprio nome, você perde a sua referência. Eu demorei um tempo, quando as pessoas falavam, e aí, o que você está fazendo? Eu não sabia nem falar. Assim... Chegava nos prédios, Fernando, da onde? Fernando, da onde? O que você falava? Então eu não sabia. Eu não sabia. Olha, que coisa, eu fui tratar isso na terapia e depois eu até falo isso na minha palestra, quando eu olho para trás em perspectiva, aí eu vejo o tanto de coisa que eu fiz, não só ali, mas estando na Globo, eu não conseguia. Mas eu fiz muitas coisas, mas eu não qualificava as coisas, porque elas nunca seriam tão importantes quanto algo que fazia parte do meu sobrenome. Ótimo, foi maravilhoso, mas nunca mais vai ter. Ainda bem, né? Ainda bem. E aí eu olho para trás e vejo com muita alegria que o meu nome era Fernando da Globo, mas hoje eu tenho outro nome, é Fernando Henrique Maciel Rocha. É muito maior, até para fazer numerologia serve mais. Então tem muito mais possibilidades. Tenho muito mais razões para acreditar em mim mesmo do que aquele nome do crachá, que já não é mais meu, né? Que aliás ficou até no RH, né? Porque você devolve esse crachá, né? E até um ritual, né? E como eu passei por muitas Globos, eu trabalhei na Globo de BH, comecei por lá, trabalhei na Globo do Nordeste, no Recife, na Globo do Rio, na Globo de São Paulo. Então eu acabei ficando com muitos crachás, né? Então eu guardo com muito carinho. Você guarda isso. Com alguns. O último fica, né? O último fica lá, né? Você entrega, né? Tchum. Igual quando você... E né? dói, gente. Dói e não tem nenhum problema de doer. Mas eu não sou essa dor. Eu não sou a dor da derrota, a dor do abandono, a dor da mágoa. Eu sou o que eu vou fazer com essa dor. Isso. Né? Eu sou a transformação dessa dor. Agora, para entender isso... Demora, gente. É o suficiente. Porque se fosse fácil, você tomava uma pílula, um remédio e entendia. Mas ainda bem que a gente não entende isso de uma hora para outra.
Ainda bem, assim como as tartarugas que nascem na areia, elas precisam atravessar a faixa de areia. Um período de muita vulnerabilidade, onde passam lá os pássaros e comem, a gaivota vai comer. Outro exemplo não E, vegano, e- né, e- gente? mas quem está É. comendo, ninguém está comendo tartaruga, é a Não, é a própria. gaivota, é a Não, esse é natureza. vegano, Esse sim. tá tudo bem. Esse está tudo bem. Prossegue, Esse Luísa prossegue. Mel adoraria. Porque olha só, a tartaruguinha, ela tem que descer a faixa de areia e tá todo mundo lá. Você já viu? É muito bonito o Projeto Tamar, Ah, eu lá sou no sul da doida pra ir Bahia, ver. Doida, não vi ainda, só Itacaré. por Eu tive, aliás, eu imagens. acompanhei essa trajetória. Ah, E é uma analogia gente. linda, porque elas saem, você acha que é só de madrugada? Não, é de dia mesmo, porque elas estão tão prontas, eles colocam na caixa ali, os ovos ficam ali, e ela precisa fazer algumas coisas. Ela precisa quebrar a casca, porque ali ela ganha força. Ela precisa atravessar a faixa de areia, porque ali também ela ganha musculatura, porque ela vai precisar nadar. Ali ela está vulnerável aos ataques de predadores naturais, que não são é, nenhum problema, Isso, ameaça tá para Luísa certo, tá Mel. certo. É um exemplo vegano por isso, porque É, bicho come bicho, isso. né? E lá ela precisa nadar, porque a perna e as patinhas só vão desenvolver nessa trajetória de areia. E tem mais uma coisa importante, porque você pensa, por que não pode, então, o pesquisador do IBAMA, Pegar e levar. do Projeto Tamar, pega e coloca na água? Ela vai atravessar a faixa de areia, ou melhor, coloca já Mais logo no mar, seguro. é mais seguro, coloca ela já nadando lá. Primeiro que ela não vai conseguir ter desenvoltura e musculatura para isso, porque é ali que ela, na areia que ela consegue. E ela precisa atravessar a faixa de areia, porque quando ela for uma tartaruga adulta, é lá que ela vai pôr os ovos. Então ela precisa aprender o caminho, porque ninguém se perde na volta. Olha que lindo. Então ela precisa passar por esse perrengue. Nossa, você tá Então, falando e eu tô pensando na criação dos meus filhos, né? Às vezes a gente quer evitar a dor, mas é o que você tá falando, né? O ganho da musculatura. E na dor nascem os recursos, né, Fernando? E talvez você percebeu alguns recursos que você tinha, ou você já sabia, estava escondido nesse período de recomeço, como foi? você não tinha como olhar para eles. Ah, Porque imagina fazer um programa que tem uma responsabilidade de ibope, uma responsabilidade de conexão com o telespectador tão grande que você passa a vida pensando nisso. Você tem que chegar na TV por volta de 7 horas da manhã, faz o programa que começa às 10, depois tem reuniões de pauta para discutir assuntos que são pertinentes ou não, discutir nomes médicos que vão estar lá falando sobre isso, e a forma como a gente vai falar sobre isso, você só pensa nisso. O mundo gira em torno disso. Você não se permite ter um olhar além à sua volta, né? E é muito bonito quando você consegue fazer isso e fala, nossa, custou caro, né? Custou caro e eu precisava fazer isso. Eu precisava, eu falava sobre saúde, mas eu estava num processo muito complicado com a minha própria saúde. De estar assim, eu sou uma pessoa expansiva, eu me considero uma pessoa alegre, feliz, mas eu guardava a minha simpatia só para aquele momento ali. Eu era simpático naquele momento enquanto eu estava no ar. Depois, a vida era tão difícil, era tão pesada ali a estrutura, o custo de ser eu mesmo era muito pesado, porque a gente se cobra muito, né? O custo de ser a gente mesmo, ele muitas vezes cobra um preço que a gente não sabe nem como é que está pagando. ou de não ser a gente mesmo. Exatamente, e é o oposto, É porque o tudo que está oposto. fora é igual ao que está dentro, é uma lei do Caibalion, e faz todo sentido, né? O custo de ser você mesmo e o custo de não ser Não você ser. mesmo. O Sim, custo que você paga por não ser o que você sim. é e precisa ser. Isso é tão sério. E o que tem que ser tem muita força. Então, se você não dá valor a isso, uma hora você vai se encontrar com esse ser que te procura, né? Que é você mesma, né? Sim, eu quero que você fale um pouquinho dos sinais que a gente começa a perceber, e eu acredito que são físicos, mentais, espirituais, que você começa a perceber que você, opa, acho que não é mais por aqui. E falando disso, né, da gente não se encontrar, da gente não ser a gente mesmo, é,
Isso é uma questão patológica, porque a gente tem essa questão da despersonalização, e quanto mais longe a gente fica da gente mesmo, a gente até inativa algumas áreas do cérebro, e aí começa a entrar em processos depressivos e outros tipos de processos, porque a gente não se encontra com a gente mesmo, a gente não é a gente mesmo. Então, muitas vezes a gente está numa empresa que tem valores completamente diferentes dos nossos valores e continua lá. Isso tem um custo muito alto, porque você não está sendo você mesmo, e isso é patológico, tem a despersonalização que, inclusive, alguns neurologistas falam. É muito interessante abordar isso, né? Porque quando você sofre essa queda, né? E é um grande aviso, né? Essa chibatada, né? Do destino, essa chibatada que cobra, né? Você ser quem você é mesma, né? Quem você é mesmo, né? A ideia é se recompor direto, né? Peraí, eu vou procurar um headhunter, eu A vou procurar primeira uma coisa é forma de essa, me currículo. recolocar, Aham. de me recolocar. Recolocar onde? No mesmo lugar, não na mesma empresa, mas na mesma Fazendo a condição que mesma você coisa. estava e que te fez tão mal e que te destruiu tanto e que te levou para um processo que te derrubou e que Exauriu. te exauriu, né? Quando na verdade a gente tinha que olhar e ver assim, peraí, o que que aconteceu? Onde é que eu estou? Como é que eu posso me reencontrar aqui, né? Eu tive uma sorte logo depois, nesse processo de reencontro comigo mesmo, vir a pandemia. Então eu já estava em casa, eu já estava ali recolhido, lambendo as feridas, quando vem a pandemia e todo mundo vai para esse mesmo lugar, né? De ficar em casa, de perder o emprego, de ressignificar, de se recolocar no próprio mundo, de se recolocar nas relações que precisam ser revistas, né? De estar todo mundo num espaço que antes não era tão compartilhado assim, né? Então foi muito legal compartilhar isso com o mundo, né? Eu já tinha uma frente um pouquinho, uns 6 meses antes da pandemia, foi 2019 que eu saí da TV, e a pandemia veio em 2020, né? Foi 2020, né? Isso, No início, março de 20. no 2020. Eu lembro que era um ano tão otimista, o final, não sei se você lembra, o final de 2019, ele estava com tanta tinha uma aura de otimismo. Eu lembro de reuniões feitas em novembro, início de dezembro, as pessoas falando, olha, nunca foram aprovados tantos projetos, tantas possibilidades, tantas perspectivas como agora. É questão de esperar o carnaval e colocar tudo para ferver. E vai dar tudo certo. E vem o carnaval, e foi um carnaval quase que uma despedida, pelo que viria Sim, depois. depois do E aí, em carnaval. março, Combinou com a começa, Covid também, né? com o vírus, tudo. Combinou no Brasil, né? Porque o vírus já estava lá É, pegando feio na Europa, né? E a gente achando que seria essa famosa gripezinha uma que não foi de coisa gripe. nenhuma, né? É. Mas enfim, sobre os sinais, né? Eu gosto muito da experiência, dizem que foi verídica, do sapo na panela, né? Panela de água quente, você colocar o sapo na panela de água fervendo, ele pula na hora. Tá quente, ele pum! É colocar e pular. Mas se coloca o sapo na água fria, morna, a água vai esquentando, ele fala, tá esquentando, mas não tá incomodando. Tá difícil, mas não tá impossível. E ali ele fica, e ali ele vai, ali ele se ajusta, sobe um pouquinho para respirar. É o sapo na panela de água quente. O que acontece com ele? Quando ele quer, de fato, sair, a musculatura Já já não era. responde. É o que você falou dos músculos também, o cérebro já não responde. Tem pesquisas assim muito legais no cérebro de pessoas inativas que não fazem atividade física, né? São inativas por causa disso, que o cérebro entende, opa, essa panturrilha aí não está servindo para nada, eu não vou preocupar com ela mais não. E ela vai atrofiando, ela entra num processo de atrofia. Músculos que não são cuidados pelo cérebro ficam abandonados ali, né? Sim. Eles caminham num processo de perda massa, de massa magra, né? Muito, muito importante, né? Porque o cérebro, a gente não preocupa, o cérebro para de pensar neles, né? E quando a gente, então, voltando para o sapo que não consegue pular por causa disso, é o mundo corporativo. Né? É o mundo corporativo. Existiram vários sinais de que era preciso ter uma nova forma de caminhar. E a estrutura tanto que o programa acabou. Uhum.
ele não existe mais. Sim. Né? Porque ele foi um sucesso Foi. que durou 10 anos. É. Então, não foi algo que assim, eu fui tirado de um projeto que continua até hoje. Não. Ele teve a vida dele, ele cumpriu a função dele. Era preciso ter entendido isso. De alguma forma, era preciso ter entendido isso. Né? Porque eu já tinha passado por tantos outros caminhos. Eu fui repórter em Minas Gerais, depois eu fui para Recife, eu fui repórter do esporte, eu vim para São Paulo, eu trabalhei na cobertura dos campeonatos brasileiros, Copa América, cobri seleção brasileira. Aí as coisas vão mudando, tá, muda daqui, ajusta dali. Fui repórter da Ana Maria Braga, repórter do Altas Horas, repórter do Jornal Nacional, do Fantástico. É um ecossistema tão grande que você pensa, não, tem sempre um lugar ali para ir. Só que claro. é justamente por ter ido em todos os lugares que talvez não tivesse mais lugar para ir. Talvez fosse importante pensar em algumas outras possibilidades. Né? E aí que você coloca um pouco o plano B ali. Qual o plano B? Eu faço essa pergunta no meu livro. Você tem um plano B? O plano B surge um pouco nisso, né? Pensar, não, se der tudo errado, eu vou vender artesanato na praia, né? Eu não tinha. Era mais ou menos como se eu estivesse no avião e... Você não tinha plano B? Não. Era aposentar lá. Não, e nem pensava em aposentar, Não, nem gente, isso. aqui não tem nem preocupação. Não, era a vida ali, Eu tinha contratos que iam se renovando sucessivamente e eu pensava que ali, né, eu já tinha passado 30 anos lá. Mas tudo que eu falo como algo que hoje me dá garantia é exatamente algo para pensar, mas isso não é garantia. Olha que interessante. Sim. Tudo que eu comento, que falo, não, eu tinha essa condição, não, eu passei por vários lugares, não, eu tinha uma renovação quase que automática dos contratos. Francisco Coco do jornalismo. Mas isso não era hoje uma garantia. Né? Mas a gente achava que era. Hoje a gente pensa, olha, hoje que eu estou na chuva, né? Eu estou nessa chuva aí do mundo do empreendedorismo, né? Eu vejo que, nossa, é muito bom o saláriozinho todo mês ali, né? Delícia, né, muito gente? Bom. Você tem um monte de preocupação, você tem, mas no dia 5 tá ali o tá salário. ali, Fala aí, moço. crediário, né? Você Sim. compra, você vai na C&A, compra 12 6 blusinhas em 12 vezes, Sim. né? Vai na Marisa, vai na Renner, compra um tênis, 3 calças jeans. Sim. E aí tá tudo certo. Planeja férias. Gente, paga tudo com antecedência. Aí muda, esse mundo não existe mais. Agora, o que te dá tanta garantia de planejar umas férias com tanta antecedência? Porque você acha que você tem essa condição, você tem essa estabilidade. Só quando você sai, você vê que não tem estabilidade nenhuma. Você está sujeito aos humores, aos amores, às condições climáticas, ao movimento das placas tectônicas. Você está tão vulnerável, mas tão vulnerável, que é uma bênção a ignorância de saber a sua vulnerabilidade, que é o que acontece muitas vezes no mundo corporativo. A ignorância te dá força para continuar. Te dá sono, você dorme o sono dos justos, mas você passa em tantas listas assim de dispensa e sai delas sem saber. Não é verdade? E você continua ali achando, não, eu tenho o meu emprego. O pessoal gosta de mim, eu sou amigo de não sei quem. Não tem nada disso de garantia. Mas será que isso da garantia é muito da nossa faixa etária? Você acha que a turma hoje, seus filhos, né, que já estão trabalhando, os meus ainda não, mas você acha que eles pensam nisso assim como de uma forma muito diferente, né? Dessa certeza, essa estabilidade ou não? O meu filho mais novo falar do Pedro. Primeiro, o Pedro é o mais velho, ele é um repórter, um jornalista, ele era criança, ele tinha um sonho. Pedro, o que você quer ser? Ele, com 6 anos. Quero ser repórter esportivo da TV Globo. Com 6 anos de idade. Isso me dava um peso assim tão grande, porque ser pai de um menino que quer trabalhar na Globo não tem garantia nenhuma de que você vai. Trabalhar na Globo é dificílimo. Você ficar 1 ano na Globo é uma coisa muito difícil. A rotatividade é alta? Não só a rotatividade, a exigência é muito grande. A exigência não só para entrar, mas para você se manter ali. Uhum. Porque não só você pode não se adaptar,
como a empresa também pode não se adaptar a você. Nem é tanta a questão da rotatividade, mas de você falar assim, olha, não é exatamente isso que eu quero, eu pensei que é de um outro jeito, esse glamour que existe, né? esse glamour que existe anterior à entrada, ele acaba se esvaindo, porque no dia a dia, de perto, ninguém é normal, né? Estrela. Não existe herói para o seu camareiro, né? Então você vê aquilo tudo ali de um jeito muito diferente, né? Com outros olhos, com outro prisma, né? Mas enfim, eu não era garantia nenhuma que o Pedro entraria na Globo. Ele fez o projeto Estagiar, ele passou por todas as etapas e hoje é um cara realizado, porque ele está ali. Ele passou por Belo Horizonte, ele passou por Cuiabá, ele passou por Chapecó. Ele fez toda a trajetória de um cara que entra como estagiário e vira repórter. Hoje é um repórter de rede aqui de São Paulo e está muito feliz com isso. Então ok. Então ele está lá, geracional, ok, está ali, ele tem uma perspectiva diferente da minha com relação à segurança, mas está ali no emprego ali, garantido dentro daquelas... Sim, daquela garantia. A garantia, entre muitas aspas, né? Como qualquer pessoa que esteja hoje, empregada CLT, hoje, né? Mas o Rafa não, o Rafa é um advogado, ele fez PUC, terminou PUC, olhou para mim, para a mãe dele e falou assim, eu acho que eu não quero ser advogado. Eu falei, não, meu filho, PUC, que é isso? Não, eu quero ser advogado criminal e rico para sustentar o papai. Lógico. Advogado famoso, criminal ali. Criminal, gente? É que no Brasil tem bastante, né? Bonito, né? Ali defendendo, mas para ser rico né? tem que defender alta classe, né? Então, que seja alguma trabalhar coisa. Em Brasília, Meu coisa filho, advogado rico, é isso, né? O Brasil é um dos países do mundo que tem mais advogado. O país do mundo com mais quantidade de advogados. Gente. Todos ricos. Todos ricos. Todos. Imagina, não, é dificílimo. Passar na OAB é uma coisa. Falei, não, pelo menos passar na OAB, você vai passar. Então, eu gosto. A mãe dele é atriz, é artista, é diretora. Não, eu quero trabalhar com teatro, com cultura, com cinema. Tá bom, Rafa, mas OAB você vai ter. OAB tem que ter. Eu não aguento escritório, já fiz estágio, isso é uma máquina de moer gente, eu não quero essa lida diária de advocacia. Mas ele tinha uma perspectiva, assim, não era só não gostar. Mas a geração dele é essa, a insatisfação é a bola mestra. A insatisfação move. Não está bom aqui, não está bom aqui. Não tá... Tanto que a retenção desses talentos é muito difícil, né? Hoje ele encontrou um lugar bacana, é um lugar que ele pode trabalhar de bermuda e chinelo de dedo, que é a O2. Bermuda e chinelo de dedo é só para dizer o seguinte, que ele pode trabalhar do jeito que ele quiser. Isso né? Para eles é importante. É o contraponto do terno e gravata. Sim. Não que ele vá de bermuda e chinelo de dedo, mas ele pode usar a roupa que quer. Ser ele. E sem usar terno e gravata. Ele trabalha com os contratos, trabalha com... ele então está atuando como advogado. Você conseguiu. Exatamente, de alguma forma. Mas eu quero saber o seguinte... Será que ele deixou... Esse é o plano A dele. Agora a gente está falando do seu filho, né? Olha só, virou... Sim. Esse era... Mas dentro do seu livro, esse seria o plano A dele ou o plano B dele? Não, esse está dentro do plano A, fazer dessa forma, porque quando ele entendeu, ele meio que rompeu com essa ideia de seguir como advogado e foi para a área da produção. E ele viu que tinha ali uma lida... Precisa se alimentar 3 vezes por dia. Tinha um rolê ali que não era exatamente o que ele pensava. Esse glamour, produção é coisa pesada. É um trabalho muito intenso e quem faz isso faz de um jeito muito competente. É uma área de muita disputa, né? Um mercado muito... eu estou falando de produção. Que é pequeno, né? É meio pequeno. Eu falo produção até do seu podcast. Estou falando, olhando a sua produtora aqui. Produção muito bem feita, que não é fácil, mas imagina a produção de cinema, produção do audiovisual, que você tem que arrumar objeto de cena, você tem que contratar atores, você tem que fazer a alimentação, a hospedagem. Não só isso, mas também a produção da estrutura do filme, um grande produtor na forma de recursos também. Então, o leque é muito grande. Ele foi vendo que existia uma brecha da advocacia na área dos contratos, dentro desse mundo que ele gostava tanto, gostava e gosta tanto.
Falei, não, ser advogado é um diferencial. Um produtor que entende de produção e também de advocacia, de leis, de contratos. Poxa, aí juntou o plano A mesmo. Ele falou assim, não, então essa parte eu aguento. Eu acho chato ser advogado, mas não, trabalhando aqui com essas pessoas legais, trabalhando com direitos autorais, direito de imagem, eu posso ser mais útil e pode ser mais, ter mais convergência com o que eu quero fazer. Todo sentido. E aí você está falando isso, eu estou pensando que a gente talvez demorava mais para experimentar, e aí a gente é forçado a experimentar, que foi o seu caso. É forçado. Tinha a ideia de uma estabilidade que hoje não faz muito sentido. Eu lembro do meu pai falar comigo. Meu pai, funcionário público de carreira, entrou na advocacia, ele foi jornalista, mas advogado, hoje juiz de direito aposentado. Mas então, funcionário público, né? Minha mãe também, supervisora, diretora de escola, também funcionária pública. E ele falava, Nando, faz concurso para contínuo. Serviços gerais, mas entra no Estado. Consegue seja funcionário público. O que eu acabei sendo, eu trabalhei na TV Minas, e lá teve um projeto de concurso interno, e todos viraram funcionários públicos. Então eu tive essa chance de realizar o sonho dele, Sim. mas depois teve um programa de demissão voluntária, eu entrei para Bandeirantes, para TV, e não fazia mais sentido estar lá. E a questão, essa ideia de estabilidade já não existia mais, né? Não fazia sentido para mim, né? Mas aí você é obrigado a experimentar. Essa nova geração, acho que eles experimentam antes de decidir. A gente experimenta quando é empurrado. Mas E aí precisa recomeçar. Mas eu acho que tem assim, uma referência também com valores que eram, talvez até para os nossos pais, a ideia de ter uma casa, né? De comprar um terreno, né? De ter um lote, né? Uma vez E a ideia de sucesso, né? ideia de sucesso, de prosperidade. Fiz uma palestra uma vez no Sul, aliás, meu filho morou no Sul, né? Lá em Chapecó, e lá no oeste de Santa Catarina tem muito essa ideia. Eu conversei com o pessoal lá, que aliás da área de recursos humanos, ele falando sobre essa estabilidade. A estabilidade lá é muito bem-vinda e muito buscada. Ele falou, porque é o seguinte, o cara começa a trabalhar numa empresa de agropecuária, que tem o quê? O quê? Bichinho, né, Bichinhos. gente? Que ele, Lá é a área da tem um suinocultura, lado. mas vamos falar que trabalha na agricultura. Tá. E ele chega lá e ele começa, né, com 18, com 20 anos, aí ele tem uma mocinha que está ali na região, no bairro e tal, eles começam a namorar. Quando o namoro começa a ficar mais forte, ele já começa a olhar um lote. Um lote ali perto, né? Um lote ali perto da casa dos pais, entre as duas do pai, das duas famílias, né? Quando vai noivar, ele já começa a construir a casa. Quando casou, a casa está pronta. E para casa para 2, 3 filhos, pronto. Não, quem casa quer casa. Quem casa quer casa. Assim. Então ele já tem a casa, tem os filhos, pronto. Entendeu o que vai acontecer? Os 2 filhos vão repetir a mesma coisa, que os pais fizeram a mesma coisa, e ali tudo se estabelece com esses valores da casa, o valor do carro, da posse do emprego, da estabilidade. Esse mundo vai ruir até mesmo lá, né? Esse mundo vai mudar até mesmo lá, até mesmo nas relações, né? Se não vai ruir porque vai ruir mesmo, vai ruir porque a gente vai viver mais. Então a gente precisa casar mais vezes, né? A gente tem que repensar a relação com a sogra, a relação com os filhos que ficam muito tempo em casa, mas os filhos vão ficar em casa até os 75 anos. Gente, não dá, né? Não. Nós vamos trabalhar quanto tempo mais? A aposentadoria vai esticar durante quanto tempo? É fato, a gente vai viver mais, né? Então, como é que o impacto vai ser com o Departamento de Recursos Humanos? Vamos empregar pessoas com 50 a mais, né? Vamos ter lugar nesses estabelecimentos, né? E como é que vai ser a relação de trabalho com isso, né? Outro dia eu fui no supermercado, tinha uma senhora no caixa, seguramente com 70 anos, ativa, feliz, próspera,
feliz de estar trabalhando ali. Perguntei sobre o programa de trabalho lá do Recursos Humanos. Ela falou, é muito eficiente, melhor do que no outro que eu estava. Então, quer dizer, já existe, ela já mudou de Sim, emprego. Aos 70 anos, ela mudou sim. de Mudou de emprego. emprego. Olha que coisa, né? 70 anos Então, antigamente. essa realidade vai bagunçar nossa ideia de estabilidade, nossa ideia de casamento, Sim. de longevidade amorosa, né? Será que a gente vai se aguentar por tanto Não, tempo? eu tenho planos de continuar. Eu tô com o segundo marido, né? Então esse aqui é para sempre, gente. Então, Não vamos mexer com pois é, isso. pois é. Não, Tá bom. que seja mesmo, né? Mas essa é uma discussão que ela precisa estar na roda, né? A É gente precisa... aguentar muito. Nossa, é muito tempo, né? É muito Não, tempo. O e resto da assim, vida é muito essa tempo. geração, né? Essa geração que sofre muito, né? Tem essa geração que é o nem, né? Que nem estuda, nem trabalha, que está na cola dos Acho que é pais, né? 50%, né? Dos nossos jovens ela numa vai, faixa ela vai etária. esticar mais, né? Essa geração nossa, que é a geração sanduíche, que cuida dos filhos e cuida dos pais, ela também vai esticar mais, né? E, enfim, a gente está no beiral de transformações tão grandes, né? E que eu fico muito feliz de estar vivendo isso nesse momento, porque é uma época de ressignificados. É verdade. Somos a última geração que lidou com o digital e está lidando com o analógico e agora com o Analógico, digital, né? é. Como é que isso vai repercutir, né? O que vai ser disso? A gente usou catálogo telefônico, a Telefônico. gente discou número de. Eu falo isso para minha filha, ela nem entende o que é. Se ela Você sabe que eles acham que internet de escada é uma internet que vinha de escada, porque demorava a chegar. Aí até explicar, não, querido, de escada discada, mesmo, de telefone, de discada. escada. Pois é, Que pois é. doideira. Que não é touch, né? Minha sobrinha, que É. tem 1 ano, ela pega a Na tela lá do revista e dedinho nas revistas. na revista, né? Na Que revista. coisa. Então, o que quer dizer? E a gente vai entender isso, né? A gente vai contar essa história, né? Com responsabilidade, né? Com afeto, né? Ô, Fernando, eu quero que você me fale, para você, o que que é o propósito? Como que a gente que está assistindo consegue olhar para dentro, ou, dentro do que você está imaginando, tá? Porque eu sei que tem milhões de traduções aí para propósito. O que que você entende como propósito, até em relação ao trabalho? Como é que a gente olha para dentro, identifica isso e fala, opa, tô contra isso aqui? O que que eu identifico dentro de mim que não está me levando e eu preciso olhar para esse propósito e talvez fazer um plano B? Sim, eu gosto muito de uma analogia que para voltar um pouquinho para responder a pergunta, que é o seguinte: o propósito é uma investigação, é uma Gosto. autoinvestigação. Ela não, e o propósito não está escrito na pedra, não é só um. Né? Ele não é só um, ele não é permanente, ele é volúvel, ele Isso. pode ter várias faces, né? Mas Se ele, transforma. invariavelmente, ele passa por uma autoinvestigação. Não tem jeito de chegar no propósito sem você se olhar. E uma das formas mais importantes e interessantes de se olhar é perguntar assim: quem é você? Aí você pode responder que você é o seu nome. Mas não, você é mais do que o seu nome mesmo, porque invariavelmente tem muitas pessoas com o mesmo nome que você. Aí você pode falar a sua profissão, você pode falar do seu podcast, você pode falar da sua afiliação, você pode falar dos seus estudos, pode falar das suas características, e mesmo assim você pode também se indagar, mas tem muita gente igualzinho. Isso não define o que eu sou. E você vai esticando essa corda da pergunta para chegar em algo muito, muito, muito interno. Algo que brilha dentro de você, algo que resplandece, que não tem nome, não tem sobrenome, não tem filiação, não tem razão, não tem nada do que você conhece como definição, mas que pulsa, que brilha, que faz você pensar, que faz você ser o que você é. Esse contato com essa força é talvez uma das coisas mais dinâmicas que a gente pode ter, das coisas mais importantes que a gente pode ter. Não é fácil e não é de uma hora para outra, Isso. mas são exercícios diários para você encontrar algo que faz sentido na sua vida. Bom, então existe alguma coisa lá atrás do que eu acho que eu sou, porque minhas experiências não são o que eu sou, minhas dores não são o que eu sou, minhas relações não são. Nada é o que você é. Você é uma coisa maravilhosa, imortal, que brilha.
dentro de uma grande unidade. Mas para chegar lá é um caminho que você tem que percorrer no dia a dia. Então, se você chegar lá, você vai chegar com tanta força, com tanta alegria, com tanta certeza de que você é algo muito maior, que aí depois você pode perguntar, e o que esse brilho, o que essa força, essa consciência que existe de forma imortal quer? Aí você começa a responder um pouco do que é o seu propósito. E é muito legal quando a gente pensa que propósito, em definições clássicas, gosto da definição do Aristóteles, é quando as suas qualidades, o que você gosta de fazer, tem convergência com algo que falta no mundo. Então, quando as suas habilidades existem para suprir algo que falta no mundo, quando você gosta de fazer algo que falta no mundo. Mas assim, não precisa ser tão, eu gosto de construir pontes, não. Você gosta de cumprimentar as pessoas? Gosta de ser gentil? Falta gentileza no mundo? Então, pode ser por aí, né? Pode ser bem mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais difícil encontrar o propósito, porque você vai encontrar coisas que vão convergir com melhorias para o outro, mas que não é para o outro, é porque é um só. Não tem o outro. Tem o todo, tem o nós, tem o tudo, tem o uno. E aí, quando você entende isso, você já está muito perto do seu propósito. E ele pode mudar, ele pode se transformar sempre que você faz essa pergunta. Não é algo tão maravilhoso assim, nossa, meu propósito é encantar cobras, pessoas, enfim, não. Acabar com a fome do mundo. Às vezes as pessoas pensam que é nesse nível o propósito. Mas o mundo está dentro de você pode acabar, pode ser. Assim, quer dizer, você nunca vai chegar nesse nível porque não precisa chegar. Mas você pode pensar nisso, né? Você pode transformar o mundo que está dentro de você e que não tem separação, não existe dualidade nessa essência que a gente foi buscar lá, entendendo que a gente não é o nome, nem o sobrenome, nem a filiação, nem a profissão, nem características físicas. Isso tudo que a gente não está dissociado do mundo todo, né? Tá certo, bem Fui muito longe, né? hein, Aí Fernando? viajou demais. Essa água aqui, né? O que tem nessa água? Céu, a gente foi até Tibete, voltou. Hein? Agora, onde foi então que você chegou? O que você encontrou? Eu encontrei o que é o título do meu livro, assim, uma conversa muito legal com um cara fantástico, eu falando sobre títulos e tal, e até sobre buscas, porque essa busca não para nunca, né? Isso. Sabe que eu cheguei, eu pensei, não, é como ser leve em um mundo pesado. O meu propósito é exatamente esse. É trazer essa leveza, ou falar sobre ela, ou buscá-la, ou chegar perto dela, ou ter pontos de acesso até essa leveza, que é possível. Porque pesado a gente sabe que o mundo é, né? Complicado a gente sabe que o mundo é. Você quer água, Fernando? Né? Eu quero. Essa água boa. Essa água, ela leva a gente lá para o Tibete, volta. É uma loucura. Olha, ainda bem que ele se você se propõe, eu tomei tudo, é por isso que a gente está viajando tanto. Se a gente se propõe a essa leveza, se a gente se propõe, você já está dando um passo, né? Se você tem atitudes que possam tornar o mundo mais leve, né? Com generosidade, com acolhimento, com escuta ativa, colocando um pouco de dúvidas, né? Sobre o que a gente vê, né? Porque a gente tem que duvidar para encontrar, né? A fé, ela não é feita só da fé, da certeza. Ela é principalmente feita da dúvida. É por causa da dúvida que a gente acredita. Do que você não vê. Do que a gente não vê, né? Então, se você coloca isso numa existência, você já está colocando muito, né? Muito bom. Eu quero falar um pouquinho sobre os seus podcasts, porque dentro dessa leveza você encontrou ou criou, ou sei lá o quê, um lugar de fala nos seus podcasts. E eu sei que tem mais um monte de coisa que você pode falar. Não é só no podcast que eu faço isso, na palestra, não sei o quê. Mas os podcasts, então, viraram esses canais em que você quer levar leveza. De certa forma, sim. Dentro desses assuntos, e aí você pode contar que tem um aqui do Macho Detox, que eu achei curiosíssimo, uma descontaminação do machismo cotidiano. Exatamente, é um podcast que ele não está ativo, os capítulos estão lá,
tem conversas Já super gravou. legais, ele está todo gravado, né? Tá Uma playlist. toda a plataforma de áudio aí, você pode escutar. É muito bacana, é um exercício mesmo de letramento, de descontaminação do machismo nosso de todo dia. Um exercício que eu me propus quando eu trabalhava no Yahoo, o finado Yahoo, né? De tão boas Sim, lembranças, né? Mas era um portal tão legal quanto o UOL, sim, mas antes disso foi também o Yahoo era um negócio de busca, né? Que antes do sim. Google. Antes do Google, a gente É. usava Yahoo. Então Yahoo é um nome muito sonoro para a nossa Cadê? Você geração, usou né? Acho que Cadê? 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 Tinha umas que chamava É. Cadê. Mas, enfim, eu tive a oportunidade de trabalhar no Yahoo nos últimos anos dele aqui no Brasil e desenvolver esses produtos lá. Um deles é esse, que continua, o podcast continua. Então, esse questionamento sobre como a gente é machista sem saber, né? Como é que a gente coloca essa questão no nosso cotidiano, né? Como é importante a gente reformular e repensar isso, né? Então, conversando com pessoas muito legais, eu discuto essas questões, até mesmo sobre o gênero de Deus, né? Gente, Deus nós é. vamos entrar nessa, Não, gente? mas vai lá, não é agora não, mas Deus é o quê? Deus é mais do que homem e mulher, Não dá né? para limitar ele, Mas né, eu converso nisso. isso com uma bispa da igreja anglicana Ah, que fala maravilhosamente sobre isso. Maravilhosamente. Deus não tem gênero, não. né? Isso é muito legal. Mas está lá. Tá Mas é procure lá. Deus Pai, né? Não consigo pensar Será? nele. Não, Por quê? gente. Bom, vamos ficar um outro podcast muito Uma mais bispa, a filosófico única que esse bispa, aqui. uma das únicas bispas da igreja anglicana do mundo. Está aqui na América do Sul, tá no, eu não sei se ela está ainda, ela estava em Belém, a gente conversou remotamente, e ela fala maravilhosamente sobre esse assunto. Ela fala, inclusive, da narrativa da Bíblia com relação aos discípulos, que Deus não andava só com aqueles discípulos. Deus tinha mulheres que Sim, acompanhavam sim, e para e passo e que poderiam sim. também ser nome de Bíblia, capítulo, livros da Bíblia, né? Como João, Mateus, Tá. entendeu? Sim, Tem não, uma sim. narrativa masculinizada, né? Por causa Machista. da cultura da época, né? Cristã, Paternalista que é a nossa cultura. Da época, não. A judaico-cristã. gente vive sob os dogmas. Da tradição judaico-cristã. Isso. Exatamente. Mas você não quer destruir tudo isso, né? Não, Nesse não, podcast. deixa, já chega o que eu falei. Já chega o que eu Não falei. vamos deixar isso aqui. Tudo que mexer com Sobre- judaico, essas coisas, a gente não vai mexer agora. Não, mas é Vamos só outro mesmo uma dia. sugestão que a gente estava falando Ótimo. sobre os assuntos, né? Agora, tem o outro também que logo me interessar. Não, já tem. Eu vou falar a real, já vai me interessar, que é esse aqui, gente, do 50 a mais. Esse 50 Cada mais está vez mais super a gente ativo. vive muito mais. 50 é a fase que a gente tá. É o novos 30. 50 é os novos 30, eu acho. Você sabe que é Eu tô errado falando falar isso isso, pra né? mim, né? Mas eu tô falando isso pra mim. Então me Você corrige. já me deu tanta lenhada aqui da Luísa Mel, mas você sabe que não Nossa, se gente, fala então me mais bate, isso, né? vai. Não, porque os 50 são os novos 50. É Eu letramento sei, também. gente. Então, Me assim, letra, vai. não, mas longe disso, né? Não é a questão. Mas eu não porque isso é ligo, muito se eu tô falando chato errado, também. pode me Isso é chamar, muito pode chato falar. falar. Eu acho que os 50 são várias coisas que a gente acaba Não aprendendo. quis dizer em Eu vigor. faço sim, o né? podcast com o Atuí, doutor Fábio Atuí, que é o médico, meu parceiro Ah. lá, e a gente aprende o tempo inteiro e E toma tudo bem, invertida eu a não todo ligo. tempo. Tipo, eu não me Eu sinto não com essa ligo. idade. Tipo, mas você não se sente com essa idade? Sente? Não, qual então eu deveria me sentir? Nossa, mas você não aparenta ter a idade que tem. Ah, não, eu aparento ter qual? Mas a gente fica muito reativo. Eu acho chato. Eu tô falando só como questão, Tá. sabe, do que é. Mas o que a gente gosta mesmo de fazer lá é também ter um farol, é um mapa de navegação para quem já passou dessa idade. Para a gente entender como é que funciona um DJ, como é que funciona os aplicativos de encontro, como é que manda Como assim, emoji. gente? Não, tudo. A gente fala sobre coisas profundas, sobre o céu, a terra, a água, o fogo e o mar, mas também fala sobre essas coisas prosaicas do dia a dia. Porque a vida passa tão rápido, o mundo corre de forma tão acelerada e subentende-se que eu e A gente você já sabe. entendemos de tudo o que acontece. Então, assim, a DJ faz isso. Você realmente sabe o que um DJ faz? Ele toca. Como é? DJ toca? Eu não sabia. E as criptomoedas?
E os investimentos, Cara, um manual de enfim, instrução, manual. Então a gente fala sobre sobrevivência. isso. E para os que estão solteiros e solteiras, como é que manda emoji? Foguinho é como? Mentira, Tem uns que eu não Fernando. posso nem falar, porque eu também não E essa é sabia. a leveza que você tá levando pros 50 a mais. De certa forma, sim, Sim, né? De certa sim. forma, sim, porque é preciso entender e rir um pouco disso, né? Uma das coisas mais divertidas que a gente pode assimilar nessa nossa idade é aprender a rir da gente mesmo, né? Porque quando você autoriza esse riso, você autoriza, você é o autorriso, você autoriza o seu próprio riso, Gostei. né? E você se cobra menos. É bom até para ter menos rugas, né? É Porque o verdade. riso proporciona melhores conexões faciais do que Sim, o enrugado, né? O sim. carrancudo, né? Então é bacana por isso também, né? É um exercício, a gente É um aprende. manual de sobrevivência 50 a Eu vou sair mais. daqui agora, eu vou gravar com uma professora de etiqueta, a Cláudia Matarazzo, Então, chique a ser elegante. super. Então ela vai falar Tô sobre vendo aqui. dicas de elegância, até mesmo para tomar uma água, né? Nossa, Assim, coisas que a gente Fernando. precisa aprender, como é que você põe os talheres, o que fica de dentro para fora, qual é para fora, os Sim, é maiores, os assuntos, menores. Eu variedades. não sei mesmo, sabe? Eu também Guardanapo não no sei. colo, essas coisas, né? Sopa primeiro, você sabe, né? Que é com a Sim. colher também. Ótimo. E aí? Tem um que é legal, Ah, esse também tá parado, que tá na ativa mesmo, é só o 50 a mais, que ele é semanal. Já há 3 anos também, semanal, toda semana um episódio diferente. tá. E esse é seu? Sim, O 50 a mais o é seu? Como 50 que a ele chama? É mais. 50 a mais só? 50 a Tá, mais. Podcast 50 a mais. tá. 50 a mais. Eu chamo Águas Profundas, esse também é meu. Esse tá parado porque ele é muito difícil de fazer e muito denso. Ele fala sobre saúde espiritual. É também um exercício sobre buscas interessantes e seculares, sobre o que existe além de tudo isso que existe. Você sabe que você está falando dessa questão Ele chama espiritual. Águas Águas Profundas. Profundas, Águas lindo, Profundas. bonito o nome, né? Águas Profundas. Ô, Fernando, agora saiu a NR1 que cuida dessa questão de saúde mental, né? Que olha mais para o psicossocial do trabalhador dentro das empresas. E aí, às vezes, me falam, nossa, nossa tábua de salvação. E aí, o professor doutor, o Luiz Rosa, ele é da BRH, ele falou que sem a parte espiritual, que a parte espiritual é essencial para o nosso bem-estar até dentro do trabalho. Então, ainda deve vir no futuro uma revisão da saúde espiritual. Não sei como que vai ser isso, não sei como, mas ele falou que a NR1 não é uma tábua de salvação. Ninguém vai ser completo e feliz se não tiver também o olhar para o âmbito espiritual. Sim, sim, muito bacana, com leveza também, mas com amplitude, né? Sem definições, porque essa relação espiritual, a relação que você tem com esse desconhecido, ela é muito única também, e É, ela precisa ser preservada dessa forma, é. né? E é Sem, uma necessidade nossa. mas inevitável, né? Inevitável. Você não passa pela vida sem ter esse encontro. Não vai passar. A Não gente está vai sempre passar. buscando, eu acho, Sim, então, né? assim, não sei se todo mundo, mas É, deveria, né? É uma busca eu necessária, né? acho que tem, acho que Então, tem. ninguém tá aqui à toa, né? Eu tenho uma conversa muito bacana. Eu acho que ela teve aqui a professora Heloísa Capelas. Veio, Maravilhosa. Eu fiz o maravilhosa, processo Hoffman. amo. Eu tenho o plano de fazer, vale a É pena. maravilhoso, Maravilhoso. é Olha a maravilhoso. propaganda aqui. E ela fala assim, olha, tudo tem um porquê, né? Tudo tem um porquê. Quando a gente começa a entender isso, se imaginar que os dinossauros foram extintos com aquela força toda, com aquele poderio todo, não existem mais dinossauros. Mas as baratas que existiam na mesma época estão até hoje. Né? Nós não existimos há tanto tempo quanto as baratas. Nenhuma folha existe na árvore, ali, pregada no caule, sem razão. Ela cai, vai chegar uma hora que ela vai cair. Ela nasce, vive e cai. Tem um sentido, tem uma razão, ela não é igual a nenhuma outra folha. E a gente? Se a gente não entender o que a gente está fazendo aqui,
Que barrigada perdida, né? Que viagem sem razão, É né? verdade. Mas acho que você devia voltar com Águas Profundas, porque você tem essa Sim, vibe, tá? Da sim. Águas Profundas, viu? Tenho. Tenho outras também. É um multiverso, é um monte de coisa. É. Falando em outras também, o que que você faz ainda que te empolga como se fosse, nossa, a primeira vez? Tem algo ainda que você faz que te Eu gosto empolga? muito desse projeto de comunicação que eu estou inserido nele, Fala dele. que é trabalhar uma linguagem corporativa dentro de processos e projetos de comunicação que empresas demandam. Então, um jeito de falar sobre saúde, um jeito de falar sobre qualidade de vida, colocar ali características que foram tão importantes num período marcante da minha vida, lá junto com a Mari. Então, discutir isso com empresas, com clínicas médicas, com laboratórios, com sociedades médicas, como eu faço a TV bariátrica, como eu trabalho com laboratórios como o Marjan, Servier, lá no Rio de Janeiro. Enfim, ser desafiado a encontrar novas linguagens para isso, eu acho muito bacana. Então, isso faz brilhar os olhos, mas o que faz brilhar os olhos também a ideia de compartilhar emoções, que é mais ou menos o que a gente está fazendo aqui com livros. Estou com um projeto novo de um livro com a minha querida Mari Ferrão, uma troca de correspondência sobre dores de amores. Dores de amores, não exatamente os que a gente vive nesse momento, mas como é que a gente compartilha, como é que a gente fala sobre dores de amores nesse mundo tão fluido, tão líquido, né? Onde a gente não se permite sentir nada, né? A gente não quer ter dor nenhuma, né? E quando muitas vezes a dor é necessária, né? A dor é a tartaruguinha, é o recurso. A dor da tartaruguinha, a dor que faz a gente crescer, né? A dor da lagosta também. Da lagosta. Não vamos comer a lagosta, vamos só falar da dor da Tá, lagosta. sem comer A lagosta, quando ela chega uma fase, ela é um molusco, dos mais antigos também, e ela não tem mobilidade ali dentro da casca, que a casca ela é cíclica. Então, o corpo vai crescendo mole ali, e a casca não, a casca chega um momento que a casca emperra, e ela precisa ali, para continuar o crescimento, um processo de muita dor, ela vai para o fundo do mar, para o fundo das pedras, e ali ela se enrosca ali e se esfrega para aquela casca que já não serve mais para as ideias que ela tem, que já não cabe mais no corpo que ela tem e que vai surgir. Ela fica ali, desprotegida, sem a casca, porque ela precisa da troca, ela precisa de um novo momento, de um outono para chegar uma primavera. Se ela tivesse contato com os médicos, ela ia pedir um Dorflex, ela ia pedir um Neosaldina para não ter dor, para não ter problema ali, porque ela não ia enfrentar essa dor e aí logo passava por isso, como a gente faz. Mas lá não, lá no fundo do mar a lagosta precisa passar, precisa entender o que vem por aí e ver uma casca nova, linda, para ela enfrentar um novo E ela período. nem sabe que vem a casca, né? Provavelmente ela não sabe, né? Dentro da mínima Eu acho que ela sabe da sim. lagosta. Olha pra onde Ela a gente tá sabe indo, sim Fernando. essa água, A vou te falar. E bem mentalidade salgada, da A lagosta. mentalidade da lagosta, mas ela sabe sim. Por isso que ela se protege. Por isso que ela se isola. Ela sabe sim. Tá bom. Ela sabe sim. E a gente com dores. Mas a gente tem dúvida, eu né? quero Quando acontece. eu quero um antibiótico cósmico para parar de sofrer, né? Inclusive, é uma band-aid. época que a gente está vivendo que as pessoas estão com alto uso de entorpecente para o quê? Para amortecer a dor. A dor. Mas a dor é importante e a dor vira recurso pra gente. Exato. Você tem que atravessar. Sim. Atravessar a grande tormenta. É preciso Quando atravessar. é que depois que tudo pareceu desabar, você começou a ficar mais leve? Olha, foi um processo de cura através da escrita, porque quando eu vi que o mundo estava nessa mesma condição em casa, veio a ideia do livro, veio a ideia de escrever sobre isso, de escrever a partir de um problema, de um drama e colocar isso, né? Que é falar esse, como sobre ser leve em como um ser mundo leve e pesado. um mundo pesado, falar sobre plano B, sobre propósito. Ali as coisas foram fazendo sentido.
Ali as coisas foram fazendo sentido. Através da escrita, através de você colocar isso, né? Comunicar é cura também, né, Comunicar é Fernando? cura, agradecer é cura, né? A prática do caderninho da gratidão é tão boa. Você não precisa saber escrever, verdade. não precisa ser um escritor, um poeta, um jornalista, um letrado magistralmente formado. Se você de noite sentar em algum lugar, escrever 3 coisas pelas quais você é grato, você já Você está. dorme melhor. Dorme E é melhor. cientificamente comprovado, não é balela. Mas o que é gratidão? É assim, tudo não aconteceu nada. Olha, que bom, né? Não aconteceu nada. Que bom que não aconteceu nada. Você chegou em casa, tá aí, já não aconteceu nada. Que maravilha. Tomou banho? Quente? No frio? Tem roupa? Conseguiu andar? Olha quantas coisas, né? A lista é imensa, Não, infinita. E tem um estudioso que fala, agora eu não sei quem que é, que você... Eu acho que é Sócrates, né? Que você tem que ter aquela coisa da... Eu esqueci o nome, não é... Quando você tem a primeira vez, quando a criança brinca, você brinca com a criança, ela ri, daqui a pouco você brinca de novo, ela ri de novo, e você brinca de novo, ela ri de novo, e aí você fica fazendo isso 1000 vezes, né? Tem uma frase que ele fala que você tem que ter esse comportamento da criança. Ficar feliz com as coisas que você já tem, ao invés de querer as coisas... Acho que esse é São Tomás de Aquino. Isso é Que você não maravilhoso, tem- não, mas isso é tudo que serve para nos nortear, porque se você encara a vida com esse espanto da criança, você o entende espanto da que criança. tem uma razão, porque tem uma engenharia cósmica que nos trouxe até aqui, até exatamente esse momento onde nós dois estamos, nós Sim. 2, 3, 4, 5 estamos aqui na sala, no estúdio. Tem uma razão para isso. E quando a gente se espanta feliz com a possibilidade da gente viver A gente isso sente de sem novo. ansiedade, porque o que a gente tem? É só isso? É só isso. Não tem nada além do que tem agora. E é muito engraçado que a gente... o ano passado eu descobri que eu tenho uma perda auditiva bem grande nesse ouvido para as frequências mais fininhas. Então, tem coisas que eu já não escuto. Por exemplo, o termômetro, quando eu ponho debaixo do braço, eu não escuto ele gritando. Eu fiquei arrasada. Falei, não acredito que eu não tô mais escutando. Aí não sei quem falou, mas pelo menos você não escuta mais pernilongo, fica de boa, não sei o que, brincando. E aí depois eu estudando o tema da gratidão, falei, cara, mas eu nunca agradeci por escutar. O termômetro, olha que loucura. Então a gente quando dá falta, a gente fica mal, a gente fica triste, mas a gente nunca agradeceu pelo que a gente já tem. A gente fica querendo ter, mas não agradece o que já tem. E é verdade, tá, gente? Não é balela mesmo, é cientificamente comprovado. Exatamente. Agora, querido, o que você quer contar para as pessoas aqui para a gente ir finalizando? Que elas precisam saber sobre os recomeços. Sim, é um processo que precisa ser visto de uma forma normalmente diferente do que a sociedade, o mundo moderno, do que a vida corrida mostra para gente. Não é um processo cheio de alegrias, não é um processo cheio de descobertas incríveis, mas é um processo único de olhar para você, onde você tem contato com sensações e emoções que não são parabenizadas, que não são instagramáveis, mas elas são muito importantes. E é um momento talvez muito especial, talvez único na vida, para você ter contato com isso, entender. Sabe o olhar da criança? Se a gente puder fazer esse exercício de entender o que é... Nossa, isso que é uma sensação de mágoa. Ah, essa é a mágoa. Esse é o abandono. Isso é dor. A gente não Isso é sabe nem inveja, nomear. isso é não sabe ciúme. nem... Outro dia eu dei para minha filha, que eu tenho uma filha de 9 anos, a Nicole, que também linda. tem o Pedro e o Rafa, a Nicole veio depois, né? E chama um dicionário de sentimentos. Tem uma definição muito interessante que a gente passa batido sobre o que é ciúme e o que é inveja. Aí fala assim, ó, ciúme é um sentimento que vem quando a gente parece que está perdendo algo que a gente tem. Um amor que a gente tem e parece que está sendo distribuído para outra pessoa. Então a gente está perdendo. A gente tem, mas está perdendo. A gente teve, mas parece que não tem mais. E a gente tem ciúme disso.
Inveja é algo que a gente não tem e quer ter. Legal, né? Definir essas coisas, mas mais legal é que nesse momento de recomeço a gente visita isso tudo. A gente vai ver tudo: ciúme, inveja, rancor, mágoa, raiva, ódio, mais ódio, seja o que for. Mas entenda isso, não fuja desses sentimentos. Sim. A gente precisa viver, a gente precisa. Eu tenho uma amiga muito querida, que, aliás, é uma potencial convidada também, já estou sugerindo o nome dela, que é a Cris Guerra, que era ex-Cris Paz, uma pensadora maravilhosa. Ela tem um livro chamado que No Fundo do Poço Tem Mola, que o fundo do poço é o lugar mais visitado do mundo. Eu já li essa frase. Será que foi dela, É então? dela? Foi dela. Não, é Paris. Olha. Ela achava que Paris, eu acho que mudou, não é mais Paris, é outra cidade, mas não. É o fundo do poço. E lá tem mola. E você tem que visitar para você entender. Mas visitar é perceber todos esses sentimentos que não são análogos à felicidade. Porque Gilberto Gil canta, né, que quando a gente está contente, nem pensar que está contente a gente quer. Passa tão, é fluido, é diluído, não tem pega. A felicidade não tem pega. E é quase obrigatório Tem hoje. a tristeza. Ali você pega. A tristeza tem formato, tem cara, ela tem limites, ela impõe. Mas é lá que você entende um livro, é lá que você decora um poema, é lá que você vê um filme e chora, é lá que você entende o gosto da sua lágrima. Isso vai te fazer mais forte. Isso, não tente passar por um ressignificado sem passar pelo fundo do poço, sem passar por esses lugares. Não tem jeito. E vai sair de lá. Lógico que vai, mas é preciso atravessar isso, conhecer esses sentimentos. Eles não são instagramáveis. Todo mundo passa. Todo mundo passa. Todo mundo passa. Todo mundo passa. Mas entenda também com esse espanto da criança. Olha isso, hein? Agora eu estou sentindo o quê? Nossa, rancor. Inveja. É isso, é inveja. Olha como a inveja. Dói, né? Dói. Mas nomeie, perceba, entenda e se espante com eles, né? Se surpreenda com eles, né? Só de nomear já ajuda, já é terapêutico. Tem uma pesquisa sobre isso. Sim. Nomeie suas emoções e você já... É incrível. Porque elas têm medo. Normalmente essas emoções... Não, é escondida, elas sujo. Estão escondidas. Jogue luz lá. Jogue luz lá. Por que eu tô sentindo isso? O que tá acontecendo? Né? Faça esse arco de narrativa. Por quê? O que causou? Como é que foi? O que me causa isso? Né? Isso. E aí vai, né? E aí você vai encontrar uma outra pessoa. Você vai encontrar uma outra pessoa. Ter, isso faz parte do caminho de um encontro com a única pessoa, impreterivelmente, é o único encontro de 8 bilhões de habitantes, é um encontro que você não pode deixar de ter, que é com você mesmo. Isso aí. E a gente está fugindo da gente, hein? Talvez a parte do abandono, a parte do recomeço, seja uma ótima possibilidade de você ter esse encontro. Muito bom. E você se encontrou com você. Claro. Quem é o novo Fernando, então? Pois é um ser em construção, tá? Em obras. Eternamente em obras, né? Em processo. Porque quando eu descubro uma coisa, eu descubro que, nossa, mas tem tanta coisa ainda para descobrir. Não tem ponto fechado. Não tem ponto, só tem ponto aberto. Olha que maravilha. É isso. Fernando, querido, nossa, faltou alguma coisa? Nossa, hoje a gente viajou muito, a gente foi, olha... E nem tem vodka, né? Agora você vai pôr vodka aqui. Me fala, tem alguma coisa que você não falou, que você acha que é impreterível? Eu acho que foi ótimo, gostei muito. Gostou. Meu Instagram é o @Fernando Rocha. Vamos pôr nesse QR Code. A gente pode pôr o QR Code aqui de novo? Vamos pôr aqui o QR Code, gente? Falamos porque daí... demais, hein? Nossa senhora, eu acho que foi muito boa a conversa. Mas, ó, se você gostou, já vai curtindo, gente. Isso. E depois vai aqui, no QR Code que tá aqui, você vai pegar esse... Qual que é o seu Instagram? @Fernando Rocha. Vai estar aqui. É. Instagram, tudo que você quiser, as páginas do Amazon com seus livros, o que você quiser pôr. Meus 2 livros estão à disposição, à venda nas melhores livrarias. Se você não achar, é porque não é a melhor livraria, procure outra. Mas no Amazon tem, que eu vi ontem. No Amazon, no Mercado Livre, todos têm. Tem, até achei que ia ter um hoje, ganhar, mas Nossa. não, né? Não teve. Poderia, mas é que eu vim de uma bem, correria Fernando, tão grande, querido, mas eu mando para você, tá bom? Eu te perdoo.
Gente, e foi isso. Que conversa boa. Foi muito bom mesmo. Foi Conversa muito tão bom. necessária Maravilha, pra necessária. gente, para todo profissional, para todo ser humano, mas todo profissional que está aí enfrentando essas mudanças do mercado, essas coisas de profissão, o que vai acontecer, gente? A gente se reinventa, a gente passa pelo processo, amadurece, descobre novos recursos Sempre. que às vezes só nesse processo que você vai encontrar. Então, se você está passando por ele, assista esse podcast. Se tem algum amigo, amiga passando por isso, manda esse podcast, manda ele seguir lá o Fernando também, que ele vai dando essas Claro. dicas. Maravilha. Muito obrigada, Obrigado, querido. valeu. Um grande beijo, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Bem, obrigada.